Boa noite, irmãos, boa tarde, né? Graças a Deus por estarmos juntos aqui na presença do Senhor. A cada ano, Deus tem me desafiado, apesar do tempo passando de ministério, a sempre lembrar-me do fundamental que é a palavra de Deus como não apenas minha regra de fé e prática como cristão, mas também a fonte da minha alimentação espiritual para que eu possa alimentar as ovelhas que o Senhor tem me dado. Então, a cada ano, Deus tem me desafiado a ler a Bíblia de uma maneira diferente. Então, normalmente, alguns irmãos aqui fazem parte, nós lemos a Bíblia toda a cada ano, fazendo uma sequência pelos livros cronológicos da Bíblia. Nós acabamos de terminar o livro de Jó e estamos iniciando agora o livro de Josué. E nós, ao mesmo tempo, estamos fazendo uma outra tipo de leitura com outro grupo, eu falo de grupos de WhatsApp e de Facebook, que é o da leitura orante, no livro de Salmos, ao longo dos 150 Salmos. Essa semana nós chegamos ao Salmo 60 e amanhã vamos começar o 61. A cada leitura dessa, Deus tem enchido o meu coração de muita alegria por revisitar textos da Sagrada Escritura, rever palavras que o Senhor, tempos atrás, tem afirmado ao meu coração e tem me sustentado com a sua palavra. Nesse ano, como se não fosse pouco, Deus tem me desafiado a fazer um outro tipo de leitura, de modo que eu acabo, durante cada dia, lendo 8, 10 capítulos da Bíblia, de modo devocional, que é a cada personagem que eu encontro na leitura que eu estou fazendo ao longo do ano, eu faço um pequeno estudo que a gente conhece como estudo biográfico, que é olhar esse personagem de maneira longitudinal, do começo ao fim da história dele na Escritura Sagrada. Obviamente que existem muitos personagens na Bíblia, e é virtualmente impossível você fazer esse tipo de estudo em todos, mas há alguns que se constituem em personagens chaves para a chamada história da salvação, que são aqueles que, de alguma forma, representaram de maneira tipológica, de maneira figurada, a pessoa de Jesus Cristo. A nossa convicção é que existe um núcleo central na Escritura Sagrada, que fala do reino de Deus, que fala desta aliança que este rei, que é o Senhor, faz com um determinado povo, que ele chama para si, e esta aliança é sistematicamente, ao longo da Escritura Sagrada, mediada por intermédio de homens que ele chama. Então, nós encontramos o primeiro personagem com quem Deus fez uma aliança, Adão. Chamamos essa aliança de aliança das obras, através da qual Deus estabeleceu o pacto de que, se ele confiasse e obedecesse a Deus, ele teria a eternidade toda vivendo naquele jardim. Ele cai, ele falha, ele não é fiel a esta aliança, e a partir dali Deus vai escolhendo homens e renovando esta aliança, agora revestindo essa aliança com a aliança da graça de Deus, e aí ele chama Noé, ele depois chama Abraão, ele chama Isaque, ele chama Jacó. Com cada um deles, ele faz um pacto, que é o mesmo pacto, a mesma aliança, mas que naquela geração, para aquela circunstância, para aquele povo, ele constitui aquela pessoa, seja estas que eu citei ou outras posteriormente, como mediadores deste pacto. No entanto, nenhum deles é um mediador perfeito. Na verdade, eles são aspectos que se aproximam do mediador perfeito, aquele que Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que é o único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Eles são, portanto, tipos de Jesus Cristo, símbolos de Jesus Cristo, prefigurações de Jesus Cristo. Pois bem, nessa semana, eu comecei a ler a história de como a terra prometida foi conquistada no livro de Josué. E encontrei em Josué aspectos bastante significativos daquilo que eu chamo de a graça da sucessão. A graça da sucessão. A nossa vida toda, irmãos, é feita de ciclos. E estes ciclos vão se sucedendo.
em que personagens novos chegam à nossa vida e à nossa existência, atitudes novas são exigidas de nós e desafios novos são assumidos por nós. Josué chega na história da salvação no momento ímpar e singular, que era o momento em que Moisés estava morrendo, e por causa da morte de Moisés, Deus o chama para suceder, para ser o próximo mediador da mesma aliança. E é justamente para falar da graça da sucessão. E como isso é importante para a nossa vida, que eu lhe convido a abrir a palavra de Deus no livro de Josué, no capítulo 1, no verso 1 até o verso 9. Abra sua Bíblia, por gentileza, Josué, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. E enquanto eu estou lendo, você, por favor, acompanhe, tanto aí na sua Bíblia, se você tiver em mãos, como também na projeção em ambos os lados da plataforma. Diz assim a palavra de Deus em Josué, capítulo 1, verso 1 em diante. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, à terra, tu e todo este povo, à terra que dou. Passa este Jordão, tu e todo o povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometeu dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido, por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Curva a sua cabeça por um instante e vamos falar com Deus juntos, pedindo a iluminação do alto, para que o Senhor fale ao nosso coração e nos abençoe em toda essa palavra. Oremos. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Louvamos a Ti, Pai, pelo privilégio de mais uma vez Te adorar, de mais uma vez Te oferecer culto, de Te oferecer a nossa gratidão, o nosso louvor, a honra, a glória, as ações de graças que Te pertencem, porque somos Teus, filhos e filhas da aliança. E nesta hora em que nós nos quedamos diante de Ti e pedimos, ó Pai, que a Tua palavra fale ao nosso coração, venha iluminar a nossa mente, para que possamos perceber esta palavra, para que possamos ouvir a Tua voz. Pai, fala conosco, abre o nosso entendimento, esclarece a nossa mente e fala ao nosso coração com clareza, com verdade, com bênçãos derramadas à medida que a Tua palavra nos abençoa. É assim que nós Te oramos e Te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Veja a situação, 40 anos.
40 anos de um povo sendo guiado por um líder. Não um líder qualquer, aquele que vem marcar toda a história de um povo que por 430 anos havia estado sob domínio dos egípcios em escravidão. Um homem que tinha sido criado na mais pura ciência dos egípcios, que na época dominavam praticamente todo o conhecimento antigo, que tinha sido adotado de maneira miraculosa pela filha do filho de Faraó para ser com ela herdeiro de todo aquele império. E vocês, conhecendo bem a história, sabem que em dado momento, depois de 40 anos vivendo na corte egípcia, Moisés é retirado daquela condição e posto na situação de ter que fugir para salvar a própria vida. E por 40 anos, ele permanece ali, meio que no exílio forçado, cuidando de ovelhas, cuidando de animais, sem nenhuma perspectiva a não ser de sobreviver e de sustentar a própria vida. Ali Deus, em Êxodo capítulo 3, verso 14 e 15, o chama numa forma miraculosa de revelação, quando um arbusto do deserto, chamado sarça, começa a tomar uma forma de que está se queimando em combustão, mas que na verdade não se consome, e dali do meio daquela chama viva, daquela árvore, Deus fala com ele, se apresenta a Moisés e dá uma missão para Moisés, que era liderar o povo e sair daquele império tirânico e ditatorial para uma terra, a mesma terra que havia prometido séculos atrás a Abraão, a Isaque e a Jacó, e que ele era, de alguma forma, herdeiro junto com aquele povo que tinha se tornado um povo cativo dos egípcios. Moisés começa essa jornada. Através de 10 pragas, Deus manifesta o seu poder, e Moisés é a figura central que de alguma forma media ali a relação entre Deus e Faraó, dizendo sempre: deixa o meu povo ir. Quando, enfim, eles chegam na beira do Mar Vermelho, já depois da 10ª praga que dizima todos os primogênitos do Egito, Moisés ainda mais se constitui líder sobre aquele povo, quando então com o seu cajado abre aquele Mar Vermelho, no episódio mais marcante de toda a história do Antigo Testamento, que é relembrado em vários salmos, que é relembrado em vários profetas, para lembrar ao povo de quão poderoso, soberano é o Senhor. Moisés assim o faz e é usado por Deus como líder. Depois de atravessar o Mar Vermelho por 40 anos, você pode dividir a vida de Moisés facilmente em 3 períodos de 40 anos. Alguns até dizem que por os primeiros 40 anos ele aprendeu a ser tudo. Nos segundos 40 anos ele aprendeu a ser nada. E nos últimos 40 anos ele aprendeu que Deus é tudo. E foi durante esses 40 anos que uma geração inteira olhou para aquele homem a cada manhã e a cada fim de dia, tendo a tenda da congregação, o tabernáculo, como centro de todo o acampamento daquele povo, como sendo o líder, aquele que haveria de liderá-los. Foi Moisés que trouxe a lei que se constituiu no próprio estabelecimento da aliança de Deus com o homem, por intermédio daquele povo da aliança. De repente, o texto sagrado, em Josué capítulo 1, diz assim: sucedeu que depois da morte de Moisés. O que é que se espera depois da morte de um homem deste quilate? O que é que se espera? Especialmente se a morte deste homem acontece às vésperas do grande cumprimento da promessa de Deus a aquele povo, que eles entrariam na terra prometida, e que eles, enfim, receberiam a segunda das promessas da aliança, sendo que a primeira era que eles se tornariam tão numerosos como o pó da terra e como as estrelas dos céus, e assim eles já eram.
Mas agora a segunda promessa, que é a promessa da terra, que foi dita a Abraão, ratificada a Isaque, prometida novamente a Jacó e a todas aquelas gerações, de repente eles estavam na beira, em cima do Monte Nebo, onde hoje é a Jordânia, olhando de cima para baixo aquela campina do Jordão, aquele vale frutífero ainda naquela época, e dizendo o Senhor que eles haveriam de entrar naquela terra, porém, o líder que os havia trazido até ali havia morrido. O que se faz quando isso acontece? O que Deus tinha para aquele povo? Que graça excepcional, a graça da sucessão, Deus tinha para aquele povo naquela época. Se você detiver os seus olhares para o texto sagrado, você vai entender que a graça da sucessão acontece através da iniciativa de Deus, mas por meio de atitudes corajosas que precisam ser tomadas por aqueles que haverão de continuar o trabalho, por aqueles que haverão de continuar a obra. Porque na vida, tudo se sucede, em qualquer área da vida. E é preciso que quando cheguemos a um momento em que um ciclo está se encerrando e outro está se abrindo, atitudes corajosas se tornem a forma de Deus manifestar a graça da sucessão. Dê uma olhadinha que quando o texto diz que depois da morte de Moisés, sucedeu que Deus falou, ele falou para alguém e sobre alguém. Diz o texto: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, que era servidor de Moisés, uma espécie de ajudante de ordens, de imediato de Moisés, dizendo, e esta é a avaliação de Deus: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, Josué, e tu irás fazer este povo passar pelo Jordão para a terra que eu dou aos filhos de Israel. De certa maneira, era aquele mesmo momento, irmãos, em que Moisés, 40 anos antes, tinha se visto diante do Mar Vermelho. E se você depois tiver a oportunidade de ler a Escritura e perceber como aconteceu a passagem do Jordão, você verá que não é uma mera coincidência. Da mesma maneira como Deus separa as águas do Mar Vermelho diante de Moisés, Deus separa as águas do Rio Jordão diante de Josué. E aquilo não era apenas uma coreografia de Deus na natureza. Aquilo era uma manifestação da autoridade que Deus estava dando a Josué, assim como havia dado a Moisés. E assim como Moisés tinha estabelecido e sido reconhecido como autoridade diante de Deus e diante do povo, porque o Mar Vermelho havia se aberto, assim também Josué haveria de ser reconhecido, porque o Rio Jordão estava ali a ponto de ser aberto diante dos olhos do povo do Senhor. Essa promessa, ou esta ordem de Deus a Josué, implicava em que Josué haveria de fazer aquilo que Moisés tinha começado. Que dentro da economia divina, Deus havia usado Moisés para chegar com o povo até aquele momento. E que a partir daquele momento, Deus tinha um propósito de usar Josué para completar a tomada da terra prometida, a posse da promessa da aliança. Por isso ele diz, agora passa esse Jordão, tu e todo esse povo, à terra que dou aos filhos de Israel, e completa no versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vocês, assim como eu prometi a Moisés. E é a partir daqui que ele faz uma série de promessas equivalentes a atitudes, ou proporcionais a atitudes que Josué tinha que ter. A primeira promessa é que ninguém haveria de se pôr no caminho do propósito de Deus. Veja o verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida.
Ninguém te poderá fazer oposição, ninguém te poderá impedir de cumprir esta missão que eu tenho lhe dado. Deus estava naquele momento garantindo a Josué o sucesso, o êxito daquela tarefa. Porém, veja, logo depois ele diz que isto só é possível porque, como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. A tarefa era enorme para ser feita por um homem, e a promessa de Deus é que Deus estaria com ele, caminhando com ele, estando com ele, sem desampará-lo. E como consequência de uma tarefa enorme, de uma promessa equivalente, ele esperava uma atitude corajosa de Josué. E veja qual é a atitude que ele esperava de Josué logo depois. No verso 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Uma promessa, uma ordem a ser cumprida, uma missão, uma garantia que era dada de Deus a Josué, era equivalente agora, provocava naturalmente, exigia naturalmente que Josué tomasse uma atitude de ser forte e corajoso e cumprir a missão. Muitas vezes a gente imagina que esse ser forte e corajoso tem a ver com bravura no campo de batalha. E de certa maneira, sim, esse homem que haveria de ser o líder sairia à frente do exército do Senhor. Sem dúvida alguma, esse homem haveria de tomar uma posição de liderança em que ele mesmo entraria em combate, em que ele mesmo lideraria a posse da terra, até porque a posse estava garantida. No entanto, a conquista desta posse dependeria do povo que tinha princípios claros a serem seguidos e que depois a Escritura Sagrada detalha. No entanto, essa força e essa coragem é mais do que um aspecto belicoso de um combatente em guerra. Tem a ver com uma atitude interior, irmãos. Tem a ver com uma profunda convicção de que você está fazendo algo em nome de Deus. Essa atitude gera de dentro para fora uma coragem que não é das circunstâncias, não é alimentada pelas circunstâncias, pelo sucesso que eventualmente faz você ficar mais animado e mais encorajado, mas é uma atitude de fé e de coragem que independe das circunstâncias, porque não é de fora para dentro, é de dentro para fora. De certa maneira, é aquilo que Paulo, no Novo Testamento, vem a dizer quando fala que Deus não nos deu um espírito de medo, nem de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Uma convicção profunda que faz a gente entender que está fazendo algo pela vontade de Deus e que nada nem ninguém poderá nos resistir. Não por nossa própria força, mas pela certeza de que Deus fez e, agindo Deus, quem impedirá? Era essa convicção que permitiria no futuro, irmãos, que Josué tivesse a resiliência necessária para liderar o povo. E você sabe do que eu estou falando. Não tem a ver com aquela inflexibilidade, mas tem a ver com aquela capacidade de fazer a leitura das circunstâncias e ora liderar o povo de uma forma, ora liderar o povo de uma outra forma, ora ter uma atitude quando as circunstâncias exigem, sem abrir mão de princípios, ora mudar a atitude e a direção do povo, sentir qual é a vontade de Deus, sentir qual é o ânimo do povo e adequar aquilo que era necessário ser feito às circunstâncias que exigiam determinadas atitudes diferentes numa ocasião de outra ocasião. Essa capacidade era sobrenatural, mas ela partia de uma convicção, de uma motivação mais íntima da alma, que é o que faz que cada um de nós tenha certeza que muitas vezes não pode explicar aos outros, mas que é suficiente para você ir na direção do que você crê que é certo, porque você recebeu de Deus aquela vontade, aquele estabelecimento de promessa. Por isso que ele diz, ser forte e corajoso. E garante, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento
prometi dar a seus pais. Mas o problema não era só dominar a terra. Se fosse, era fácil, irmãos. Talvez não fácil, mas era simples. O grande desafio de Josué era dominar a terra sem permitir que o povo se desviasse do Senhor. Porque, queridos, há uma certa tendência nossa, de uma vez conquistada a promessa, de uma vez conquistada a vitória, de uma vez nos acomodando à vitória que Deus prometeu e cumpre, que o nosso coração naturalmente se desapegue da dependência de Deus. Deus, sabendo disso, sabendo que quando eles assentassem as suas tendas e começassem a deixar de ser um povo nômade no deserto, para ser um povo estabelecido na terra, que naturalmente as nações ao seu redor começariam a ter algum tipo de intercâmbio com Israel, cultural, de bens, de serviços, de influências para cá, influências para lá, inclusive influências religiosas. E o grande risco para aquele povo não era ser derrotado no campo de batalha. O grande risco daquele povo era ser derrotado no campo de batalha do coração. Quando, acomodados com a vitória, eles baixassem a guarda e começassem a assimilar as coisas com muita naturalidade e se tornar tão parecido com aqueles povos cananeus que estavam ao seu redor, que já não tivessem nenhuma diferenciação como filhos da aliança. Daí porque, em segundo lugar no texto, Deus dá uma segunda ordem, e essa segunda ordem exigiria de Josué uma atitude corajosa, e essa atitude corajosa era revestida de uma promessa de Deus que haveria de acontecer. Veja a partir do verso 7, ele novamente repete, diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso. Qual era a coragem da qual Deus agora falava? Coragem para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Aqui não era batalha no campo de guerra, aqui era batalha no campo do coração. E Deus sabia que, assim como Moisés tinha sido mediador de uma aliança baseada naquela lei que norteava crenças, pensamentos, motivações, convicções e atitudes do povo de Deus, cabia agora ao seu sucessor que ele mantivesse o povo apegado à palavra. E quando nós lemos os textos seguintes, nós vamos perceber que em vários momentos Josué teve que parar o povo e dizer assim: parem um pouco, vamos voltar às bases, vamos revisitar os fundamentos, vamos pensar sobre a aliança, vamos renovar a aliança, porque é possível que na vitória o nosso coração se embriague com o sucesso e esqueçamos a aliança com Deus, e na derrota o nosso coração se desanime diante da derrota e do fracasso e abandonemos o Senhor. E aí você vai pegar todo o livro de Josué, se você tiver interesse, e começar a folhear, e você vai ver coisas maravilhosas. Você vai ver como eles foram vitoriosos em alguns momentos, e em outros momentos eles destruíram fortalezas. No capítulo 6 de Josué, você vê a fortaleza de Jericó sendo destruída. Mas veja, eles foram tão bem-sucedidos em Jericó, que no capítulo seguinte, diante de uma cidade tão pequenininha chamada Ai, eles têm uma atitude de prepotência e disseram assim: bom, se com tantos soldados nós destruímos uma fortaleza muito maior, que é Jericó, para Ai não precisa ir muita gente. E eles vão com o coração leniente, com o coração relaxado, esquecendo que a vitória em Jericó não tinha sido pela força do braço deles, mas pela força do Senhor. E aí eles são derrotados em Ai. Um pequeno detalhe havia acontecido: eles tinham transgredido em pegar despojo daquela cidade destruída e guardado coisas que eram impuras no acampamento. E Deus não abençoa a vitória de alguém se ele não é leal na aliança que faz com Deus. E aí acontece deles serem derrotados em Ai.
Logo depois, no capítulo 8, em que Ai, enfim, é destruída porque eles consertam a sua vida com Deus, veja que no mesmo capítulo 8, a partir do verso 20, Josué diz: vamos parar por aqui, já entramos na terra, temos muita terra para conquistar, mas vamos agora fazer uma renovação da aliança. E aí você vai ver Josué pela primeira vez renovando a aliança no capítulo 8, a partir do verso 30. A partir daí, você vê uma sucessão de ou vitórias ou derrotas, que quando aconteciam, sempre levavam Josué a ter o cuidado espiritual, de liderar aquele povo não como um combatente, mas liderar aquele povo espiritualmente, sem se esquecer da aliança com o Senhor. E aí eles vão renovando a aliança, a cada vitória ou a cada derrota, seja por arrependimento ou por celebração, eles voltavam para Deus. Porque Josué tinha se lembrado, desde sempre, que a força e a coragem que Deus exigia dele como atitudes, era não apenas para levar o povo para a terra prometida, mas para preservar o coração do povo junto ao Senhor. Porque conquistar coisas da vida com a bênção de Deus é a parte mais fácil da vida cristã, irmãos. O problema é que quando a gente conquista as coisas com a bênção de Deus, a gente algumas vezes vende o coração e deixa de adorar a Deus quando naqueles primeiros momentos que as vitórias e os êxitos não eram tão claros. E foi isso que aconteceu com aquele povo, e por isso a cada vez que Josué sentia o termômetro espiritual daquele povo esfriando, sentia que aquele povo estava cheio de si, ensoberbecido, orgulhoso, vaidoso, autossuficiente, ele chamava o povo, renovava a aliança com o povo. E se você vai lá para o final de tudo, no capítulo 24, quando Josué, agora encerrando o seu ciclo, sim, queridos, porque Moisés morreu e depois veio Josué, e depois de Josué, como tudo na vida, há ciclos que vão ser sucedidos. E então Josué, no capítulo 24, quando está para se despedir do povo, diz assim: depois reuniu Josué todas as tribos de Israel, versículo 1 do capítulo 24, em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo, e ele faz então uma recapitulação desde o chamado de Abraão. Veja aí quando ele diz: antigamente vossos pais, e aí ele vai chamando, até que chega no capítulo 24 ainda, versículo 14. Depois de fazer toda essa recapitulação e chegar ao momento presente deles, ele diz assim: agora, pois, entendendo toda essa história da salvação, que fez vocês chegarem onde vocês chegarem, temam ao Senhor, o sirvam com integridade e com fidelidade, joguem para fora os deuses aos quais serviram vossos pais, de além do Eufrates e também do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, hoje escolhei a quem vocês vão servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos, porém, ao Senhor. O que é que Josué estava fazendo? A última renovação da aliança em toda a sua história. Ele começa a sua história debaixo de uma aliança, que é a mesma aliança que várias vezes ao longo da vida ele renova, e ele encerra a sua história renovando essa aliança. Uma aliança de não apenas conquistar aquilo que Deus prometeu, mas uma aliança de não deixar o seu coração ser conquistado por outros deuses, por outras vaidades humanas, por outros atalhos que parecem ser muito prósperos quando a gente vitoria na vida.
pela última vez, Deus fala a Josué que ele deveria ser forte e corajoso. Após continuar no versículo 8, dizendo: não cesses de falar desta lei, que você não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda, antes você deve meditar, verso 8, nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, então tu farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Novamente ele ratifica: não te mandei eu, Josué, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Ali Deus está ratificando a sua promessa, e pela terceira vez, encorajando o seu servo a ser forte e corajoso, não apenas para ganhar a batalha, mas para preservar o seu coração puro diante dele. Alguns que estudam a vida útil das organizações, teóricos, dizem que toda organização começa numa ascensão de conquistar os seus objetivos. Depois de um determinado tempo, uma vez consolidada no mercado, seja qual for o mercado, ela tende a entrar naquilo que se chama de platô das organizações. Aquele momento em que as grandes conquistas do passado já ficaram para trás e os frutos daquela estabilidade começam a ser colhidos. Não há grandes sobressaltos, aqueles processos já estão, assim, estabelecidos, as organizações já têm a sua liderança, tudo acontece de maneira mais natural, automática às vezes, e dizem os estudiosos que é nesse momento que o grande risco para as organizações acontece, que é o risco da acomodação. É quando, uma vez chegando no platô, as pessoas não percebem que esse platô é apenas a antessala do declínio. Porque tudo aquilo que não cresce, tudo aquilo que não assume novos desafios, tudo aquilo que não se renova, tudo aquilo que não se sucede, naturalmente estaciona, e tudo que estaciona apodrece, como água parada, fica estagnada e não produz vida. E logo depois do platô começa o declínio, e quando as pessoas vão se aperceber do declínio, já é tarde demais, porque é preciso quase que refundar toda aquela organização. A nossa vida, irmãos, não é diferente disso. Acreditem em mim. Em vários momentos da nossa vida, nós começamos conquistando, em várias direções. Conquistamos do ponto de vista acadêmico, profissional, financeiro, econômico, constituímos família, temos filhos, as coisas mais ou menos se estabelecem, e sem perceber, nós naturalmente não temos mais aquela gana, aquela ambição, aquela estamina de buscar, de acordar mais cedo, de dormir mais tarde, de batalhar, de matar o leão, porque naturalmente os frutos já estão vindo de maneira mais acomodada. Algumas vezes, isso é apenas a antessala do declínio, em qualquer área da vida. Mas há uma área da vida em que, se isso ocorrer, literalmente nós morremos espiritualmente. É quando a leitura da palavra de Deus na sua vida é a mesma de 20 anos atrás, e o que você conhece desse livro é o mesmo que você conhecia há 20 anos. É quando o tempo de oração que você dedica a Deus é o mesmo tempo que você dedicava 20 anos atrás, há 5 anos atrás. Parece que a fome já foi saciada. É quando aquele desejo que você tinha de falar do Evangelho para todo mundo, e você não perdia uma oportunidade, logo, logo vai se esvaindo, e você então convive. Aquelas chamadas oportunidades que Deus assim escancara diante dos seus olhos passam despercebidos. É quando as coisas estão estabelecidas que os maiores riscos da vida cristã se apresentam. E sabe o que acontece? Deus provoca na sua vida uma renovação, uma sucessão.
Algumas vezes a gente não entende porque Deus, a gente às vezes tem uma leitura muito fatalista. Tem gente que já me diz: pastor, as coisas estão tão boas que eu fico com medo de quando é que vai ter o problema. E eu digo assim: não fique com medo, se prepare, porque vai ter o problema. Pela razão simples que o problema é a maneira de lhe tirar da zona de conforto. E é bom que o problema seja o problema de Deus para você, e não o problema de você para Deus. Seja parte do propósito de Deus chacoalhar, tirar você da zona de conforto, fazer você mais dependente dEle. E é nessa hora que essa lição de Josué precisa ser aprendida, mas precisa ser aprendida sob uma perspectiva, irmãos, que não é uma perspectiva dos meus planos para Deus, mas é uma perspectiva da aliança de Deus para mim. Em cada fase da sua vida, meu irmão, Deus quer lhe usar dentro da aliança que Deus fez com você, com sua esposa, com seus filhos, de uma maneira diferente. Em cada fase da sua vida, minha irmã, Deus quer lhe usar de uma maneira diferente, para que diante de novos desafios você ouça da parte de Deus, seja forte, seja corajosa, tome posse daquilo que eu prometi, porque ainda há terra a ser conquistada. O que há de mais interessante nesse texto é que, na verdade, Josué não conquistou a terra toda. Quando chega no final do livro, nós percebemos que algumas coisas que ele deveria ter feito, ele não fez. E depois desse episódio, depois dessa fase da vida do povo de Deus, vem a fase mais terrível do povo de Deus, que é o livro de Juízes. E sabe por quê? Porque Moisés foi bem sucedido em fazer um sucessor chamado Josué. Mas Josué não foi bem sucedido em fazer um sucessor. E aí a liderança no povo de Deus se fragmentou. E o povo começou a fazer cada um conforme a sua própria cabeça. E vem um período terrível dos juízes. Mas há uma lição espiritual com a qual eu encerro esse sermão, que é mais profunda do que tudo isso. O nome original de Josué era Oséias. Oséias significa o Senhor é salvação. Mas em determinado momento, lá por volta do capítulo 16 de Números, Moisés chama Josué para ser o seu auxiliar e diz: a partir de agora, ao invés de Oséias, você será conhecido como Josué. A palavra Josué em hebraico é a palavra Yehoshua. Não por coincidência, um outro, milênios depois, também foi conhecido como Yehoshua. Quando o anjo Gabriel se achega a Maria e promete que ela teria um filho gerado pelo Espírito Santo, ela diz assim, ou ele diz a ela assim: e o seu nome será chamado Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Adivinhe qual é a tradução em hebraico da palavra Jesus? É a palavra Yehoshua. Jesus é o Josué perfeito que Josué não conseguiu ser. É Ele quem garante a terra prometida. É Ele quem conquista a terra prometida para nós. Josué era apenas uma figura imperfeita daquilo que só perfeitamente Jesus poderia fazer. Na minha vida e na sua vida, nós podemos ser como Josués, que fazemos parte de algo que Deus nos deu de maneira perfeita e parte de maneira imperfeita. Precisaremos sempre confiar em Yehoshua, Jesus, o Salvador. Ele é que não nos permitirá nos acomodar ao ouvirmos a voz dele. Seja forte e corajoso, porque Yehoshua, o Senhor, estará contigo. Que Deus possa abençoá-lo e que essa palavra lhe ajude a não acomodar-se espiritualmente, mas receber de Deus os desafios novos que Ele tem para você. Curva sua cabeça por um instante e ore comigo. Ó Deus amado e querido Pai,
nós colocamos a nossa vida diante de Ti à luz da palavra que nos foi ministrada. E pedimos que por Tua graça e misericórdia nós possamos ver ciclos se sucedendo na nossa vida, que nos incluam e que também incluam outros, que possam nos tirar da zona de conforto, em que muitas vezes alcançadas nós nos acomodamos a elas, mas que de modo algum, Pai, pensemos que a força do nosso braço, que a nossa fortaleza ou coragem, é que haverá de conquistar o que quer que seja, mas que possamos confiar que a conquista já foi feita. Jesus já abriu um novo e vivo caminho, que a terra prometida, mais do que um lugar físico e geográfico, é o descanso do Senhor, quando nós nos apresentaremos no último dia da nossa vida, e o Senhor nos receberá dizendo: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Essa aliança que tu fazes conosco também, é uma aliança que exigirá ao longo da vida ciclos de sucessão. Que o Senhor nos ajude a entendê-los, compreendê-los e nos posicionar sem nos acomodar, com a mesma força e coragem, mas sem esquecer que o mais importante não é conquistar as coisas na vida, o mais importante é não ter o coração conquistado pelas coisas desta vida. Nos ajuda nisso e nos encaminha no caminho certo do Senhor, para a glória do Senhor, pois é assim que nós te oramos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.